Olá, muito bom dia a todos. Abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Assim está escrito: o novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. 3. Jesus lhe respondeu declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Olha o que Nicodemos disse. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha a mentalidade do cara. O cara era estudioso da lei. O cara era mestre lá. Membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E o cara questionando Jesus dessa forma. 5. Jesus disse: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Olha que interessante, gente. O que aconteceu aqui? Um membro do Supremo Tribunal dos Judeus procurou Jesus na clara da noite, ou seja, a Bíblia, né, dá esse relato, procurou ele de noite, possivelmente porque estava com vergonha, não sei, e questionou Jesus sobre essa questão do novo nascimento. Questionou Jesus, né, dizendo que, olha Jesus, o que o senhor está fazendo é indiscutível, não tem como dizer que Deus não está contigo. Uma pessoa não conseguiria fazer o que o senhor está fazendo e falar o que o senhor está falando e ensinando sem que não seja a presença de Deus. É incontestável isso. Então você pode ver que Nicodemos era um homem que conhecia o Velho Testamento, era conhecedor da lei, era um homem religioso, era um homem que cumpria, né, os costumes judaicos da época, né, as tradições judaicas que o pessoal fala, né. Então era um homem biblicamente amparado, publicamente bem visto. Era um homem que o pessoal olhava para ele e falava: esse daí é um exemplo, é um verdadeiro servo mesmo, é um verdadeiro judeu. Só que daí, a pergunta que ele faz para Jesus, na verdade, revela o coração dele. Revela como o coração dele só conhecia a lei, só conhecia as coisas que estavam escritas. Não tinha a revelação que vinha do céu. Porque ele via tudo que Jesus fazia, mas ele não conseguia entender sobre o novo nascimento. E o mais interessante de tudo isso é que eu estava vendo uma pessoa falar ontem, um vídeo, né, uma pessoa falando que a palavra de Deus ela é atemporal. Ou seja, a palavra de Deus, mesmo tendo sido escrita há anos atrás, ela serve para os dias de hoje. Ela é tão atual como o jornal que vai sair amanhã. Eu vi um cara falando sobre isso. Eu achei muito interessante. E faz todo sentido, porque vamos analisar aqui com profundidade. Para e pensa. Hoje em dia, nós vivemos um tempo em que as igrejas estão lotadas, em que o acesso ao evangelho está mais fácil. Por quê? Porque são vários meios de comunicação. Hoje você entra no YouTube, tem uma pregação. Hoje você entra no Instagram, tem um corte. Você vai no TikTok. Então, se você analisar, existem vários meios de você ter acesso à palavra de Deus. Se você olhar, raramente um bairro não tem uma igreja. Então, a palavra de Deus hoje está de fácil acesso às pessoas. Está fácil o acesso, fácil o conhecimento. Então a gente vê hoje igrejas lotadas, a gente vê hoje o evangelho se espalhando. Só que, o que eu quero dizer com isso? Que na verdade, conhecer Jesus, participar de uma igreja, ouvir a palavra, conhecer o que está escrito na Bíblia, não é suficiente. Se fosse suficiente, aquele homem, Nicodemos, que era um homem estudado da lei, que era um homem preparado, que passou a vida, naquela época eles começavam a estudar desde criança, né, para poder aprender sobre as leis, as tradições. Se fosse suficiente, Jesus não havia dito o que ele falou para Nicodemos.
Jesus disse que é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Isso quer dizer, meus irmãos, isso confirma tudo que já está escrito na Bíblia, que diz que a fé não é pelas obras, mas a salvação não é pelas obras, a salvação é através de Jesus, é pela fé em Jesus Cristo, não é pelas obras. Então não importa o que uma pessoa possa fazer, não importa, ela pode fazer inúmeras obras, mas a salvação só vem mediante a fé no Filho de Deus, mediante o novo nascimento na água e no Espírito. Mas o que quer dizer o novo nascimento na água e no Espírito? O novo nascimento na água é o quê? É a regeneração. É o quê? É a transformação. É o quê? É a limpeza dos pecados que o homem tem. O novo nascimento no Espírito é a sua nova criatura, né? É o seu novo eu que vai nascer. Então, o nascimento da água é a purificação dos pecados. O nascimento do Espírito é um novo eu. Então, Jesus está dizendo aqui, advertindo nós para o tempo de hoje que tudo bem que temos inúmeras igrejas, tudo bem que o evangelho se espalhou, tudo bem que hoje qualquer pessoa, pelo menos aqui no nosso país, pode ter uma Bíblia. Mas isso não é suficiente para que alguém seja salvo, para que alguém possa se dizer uma nova criatura. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre o que de fato é ser uma nova criatura. O que de fato é nascer da água e nascer do Espírito? Qual é a importância de um cristão que recebe a palavra, aceita Jesus e é transformado com essa palavra? Hoje, nós temos inúmeros exemplos, inúmeras pessoas que são adeptas ao Evangelho, que até acreditam. Por exemplo, você pode ver Nicodemos era conhecedor da palavra e Nicodemos não negou que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse, é notório ver que o que o senhor faz é incontestável que não seja vindo de Deus. Então veja só que interessante, conhecedor da palavra e reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Nos tempos de hoje nós temos inúmeras pessoas dentro da igreja que conhecem a palavra, que até reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas que não tiveram um novo nascimento pela água e pelo Espírito. E Jesus aqui advertiu Nicodemos que a pessoa precisa nascer da água e do Espírito. Isso quer dizer, meus irmãos, que tudo bem que você é uma pessoa que ama ouvir o Evangelho. Essa semana eu conversei com um cara que falou, nossa, cara, eu gosto muito de ir na igreja, eu gosto de ouvir a palavra e tal, eu gosto de ouvir sermões. Mas na verdade, gente, o que eu tô querendo te trazer hoje é o seguinte, não é suficiente eu conhecer a Bíblia de trás para frente, não é suficiente eu frequentar uma igreja, não é suficiente eu fazer boas obras, caridade, porque caridade até quem não acredita em Deus faz, não é suficiente. É preciso nascer de novo. E é sobre isso que eu quero falar no seu coração nessa manhã. Nicodemos não entendia, não conseguia compreender. Mas o que é nascer de novo? Deve o homem voltar para o ventre de sua mãe? E Jesus adverte dizendo que você não consegue entender as coisas do Espírito, porque você ainda está na carne. Assim é muitas pessoas hoje. Muitas pessoas não conseguem entender a profundidade do que é nascer de novo, do que é ser uma nova criatura, porque ainda estão vivendo pela carne, porque ainda estão vivendo como aquele velho eu. Gente, você pode ir numa igreja, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode gostar, achar lindo, você pode até erguer a sua mão dizendo que aceita Jesus como seu Salvador. Mas isso só é completo, só é de fato verdadeiro quando você se torna uma nova criatura. Quando você nasce novamente. Tem uma parábola que Jesus fala que é muito interessante, que fala sobre a parábola da semente. Ele fala que um semeador semeou a semente no caminho. Só que daí veio as aves do céu e pegou a semente e roubou elas. Isso revela pessoas que ouviram falar do Evangelho, até gostaram da palavra, acharam uma palavra linda, algo ali que a pessoa falou, nossa, que interessante, que legal, que forte, que maravilhoso. Só que daí veio as aves do céu e roubou a semente.
Ou seja, o que Jesus está querendo dizer ali? Que pessoas que na primeira dificuldade desistiram do evangelho. Jesus também dá o exemplo da semente que caiu entre as pedras. Caiu uma semente entre as pedras. E aí, com o tempo, quando foi crescendo, as pedras sufocaram a semente e a semente morreu. Ele fala de pessoas que conheceram o evangelho, foram adeptas ao evangelho, começaram a querer dar frutos, começaram a crescer, a querer se enraizar, só que com o tempo, as propostas desse mundo, as tentações desse mundo, os desejos desse mundo, as coisas que esse mundo oferece, roubou do coração da pessoa essa semente que um dia foi plantada. Por isso que fala que ela cresceu entre as pedras e as pedras a sufocou. E Jesus dá um exemplo também de uma semente que caiu em solo fértil, em uma terra boa. E essa semente, no tempo certo, ela deu 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, que é a semente boa que germinou. Assim nós podemos comparar com muitas pessoas que conhecem o evangelho. Quantas pessoas que você, que eu, ao longo da nossa vida não conhecemos que foram para a igreja, acharam linda a palavra, mas logo se afastaram, logo se desviaram, logo não resistiram à primeira luta, à dificuldade. Pessoas que não resistiram aos desejos da carne, aos desejos desse mundo. É a mesma coisa nessa parábola. O que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer que terão pessoas que vão lotar as igrejas, terão pessoas que irão sentar para ouvir o evangelho, mas que não terão um novo nascimento. Essa semente que caiu em terra fértil, que germinou e deu frutos no tempo certo, essa semente é a semente da pessoa que teve um novo nascimento, que nasceu da água e nasceu do Espírito. É essa pessoa. Olha só que interessante, gente. Vamos voltar à palavra, para vocês, a gente não perder o foco da palavra. Vamos lá. Jesus, disse bem assim: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus disse: não te surpreendas pelo fato de eu haver dito, deverá nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus disse aqui que a verdade, para a pessoa acessar o reino dos céus, que quando ele fala reino dos céus é a salvação, né? Para a pessoa ser salva, ela tem que ter um novo nascimento. Ela tem que ter de fato uma transformação. Não é suficiente só conhecer, não é suficiente só frequentar, não é suficiente você ser um simpatizante do evangelho e fazer boas obras. É necessário que você nasça de novo. Hoje eu quero te dar aqui, de forma objetiva, 3 evidências, né? Porque daí você, de repente, está se perguntando, tá, mas como que eu sei se eu nasci de novo? Você está falando sobre o novo nascimento, está falando sobre conhecer a Deus, está falando sobre o reino, mas e aí? Como que eu sei se eu nasci de novo? Hoje eu vou te falar. Evidências de uma pessoa que nasceu de novo. Fiz uma anotação aqui, vamos lá. Evidências de uma pessoa que nasceu de novo. Três evidências de um novo nascimento. Vamos lá. Quando uma pessoa ela é nascida de novo, quando a pessoa ela se converte a Jesus, tem um encontro verdadeiramente com Cristo, a primeira coisa que acontece nela é o quê? Ela deixa de ser quem ela era. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que adulterava já não adultera mais. Uma das primeiras evidências de alguém que nasceu da água e nasceu do Espírito é quando uma pessoa deixa de ser quem um dia ela foi. É quando uma pessoa abandona a sua velha criatura. Tanto é que a palavra está escrito: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, e as coisas velhas já não lhe pertencem mais. Isso quer dizer, meu irmão, que antes, aquela pessoa que tinha o hábito de mentir, ela passa a amar a verdade. Aquela pessoa que tinha o hábito de enganar, ela passa a amar
ser generosa, ela passa a amar, ser justa, ser correta com as pessoas. Então a primeira evidência que você tem que analisar no seu coração nessa manhã é: você continua o mesmo de quando você teve contato com o Evangelho? De quando você disse que se converteu? É essa pergunta que você tem que fazer e que eu tenho que fazer. Porque uma das primeiras evidências de que nós somos uma nova criatura em Cristo é o que? É a nossa mudança de caráter. É o que? É a mudança de rota. Por isso que fala conversão. A conversão é a mudança de rota. Eu estava indo para cá e aí eu me converti a Cristo e eu começo a ir para cá. Ou seja, é uma mudança completa de rota. E isso inclui mudança de comportamento, isso inclui mudança de caráter, isso inclui mudança de pensamento. Tanto é que está escrito que transformei-vos com a renovação de vossa mente, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que ser transformados com a renovação da nossa mente. Em Coríntios também está escrito assim, salvo engano, Coríntios 13, que fala: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas quando eu me fiz homem, eu esqueci as coisas de menino e passei a pensar como homem. Isso quer dizer o quê, meus amados? Que nós não podemos dizer que somos convertidos e que somos novas criaturas se estamos pensando da mesma forma quando fomos para o Evangelho, quando recebemos a Cristo, quando dizemos que fomos, de fato, transformados pelo poder da palavra. Não tem como. Isso é incompatível. Não podemos pensar como antes. Para e pensa. Hoje eu sou um adulto. Como é que eu vou pensar como uma criança? Como é que eu vou ter a mesma mente? Assim se compara no Evangelho. Quando eu recebi a palavra, quando eu fui transformado, quando eu aceitei Jesus. Como é que eu vou pensar da mesma forma que eu pensava naquela época? Assim é essa palavra. Eu não penso mais como menino na fé. Eu não sou mais como a onda do mar. A onda do mar é o quê? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Quantas pessoas falam que se converteram, mas não firmam suas bases, não criam raízes em Jesus? Ora elas estão na igreja, ora elas estão no mundo, ora elas são adeptas ao Evangelho, simpatizantes, ora elas não acreditam no Evangelho. Não existe isso, gente. Se você nasceu do Espírito, se você nasceu da água, se você diz que é uma nova criatura, como você diz, então a primeira coisa é: muda a sua mente. Muda a forma de você pensar, a forma de você falar. Até o seu círculo de amizade tem que ser mudado. Até aquilo que antes você achava que era certo, até aquilo que antes você tanto gostava, você vai ter que repensar se isso é a vontade de Cristo, se isso convém para você. Então esse é um ponto muito interessante. A mudança realmente, a verdadeira conversão, ela vem com a mudança de mente, vem com a mudança de caráter, vem com a mudança de comportamento, ela vem com a transformação interna e que começa a se revelar de forma externa. A transformação começa no coração e depois do coração ela começa a ser mostrada e evidenciada para as pessoas de fora. Então, o novo nascimento é isso. É quando você já não se reconhece mais o mesmo. É quando você já não pensa mais da forma que você pensava quando você conheceu a palavra de Deus. Esse é o novo nascimento. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. E as coisas velhas já não lhe pertencem mais. As coisas velhas é o pecado que você cometia. É aquilo que você gostava tanto. É aquilo que você sabia que era errado. É tudo. Essas são as coisas velhas. Não tem como Deus colocar um vinho novo em mim se eu estou com coisas velhas. Isso é incompatível com o Evangelho. Então, primeira evidência, coração, mudança de coração. Se você é uma nova criatura, você muda o seu coração. Vamos lá. Outra evidência da mudança, da verdadeira conversão, do novo nascimento é o quê? É a mudança de prioridades. Antes da gente conhecer a Cristo, antes da gente ser transformado, a gente tinha outras prioridades. Por exemplo, vou falar de mim. Antes de eu ter o novo nascimento, as minhas prioridades eram outras. Por exemplo, eu priorizava o trabalho, eu priorizava a fama,
eu priorizava, né, o status, eu priorizava o sucesso que esse mundo pode oferecer. Uma das maiores evidências de um novo nascimento é quando aquilo que era importante e prioridade na sua vida deixa de ser importante, deixa de ser prioridade. Aquilo que um dia eu valorizei e que eu achei que era importante, começou a perder o significado no meu coração. Eu comecei a olhar, né, para a palavra de Deus, olhar para Cristo com um olhar de eternidade. Porque quando a gente não nasce de novo, a gente não consegue entender as coisas do Espírito. A gente só entende as coisas da carne. E as coisas da carne são passageiras, são coisas que vão perecer com o tempo. As coisas do Espírito, elas apontam para a eternidade. Então essa mudança, essa conversão, ela tem que gerar isso no nosso coração. Uma mudança de prioridades no nosso coração. Se outrora a minha prioridade era crescer profissionalmente, não quer dizer que eu vou deixar de crescer profissionalmente. Mas isso não rouba mais o meu coração, isso não é o trono do meu coração. Então, o trono do nosso coração revela muito sobre a verdadeira conversão. Jesus mesmo disse: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, o trono do coração do homem revela se verdadeiramente ele se tornou uma nova criatura. É impossível alguém dizer que é uma nova criatura se o trono do coração dela ainda está nas riquezas, se o trono do coração dela ainda está na fama desse mundo, se o trono do coração dela ainda está nos prazeres da carne. A maior evidência de uma nova criatura é o quê? Cristo, ele toma a centralidade do seu coração, das suas prioridades, daquilo que você sabe que é importante. Se Cristo ainda não é o centro das suas prioridades, você tem que se questionar se de fato você é uma nova criatura. Eu digo que não. Para você ser uma nova criatura em Cristo, você precisa entregar o trono do seu coração para Cristo. É impossível você servir a Deus e servir ao dinheiro, a mamon. É impossível você servir a Deus e servir aos prazeres da sua carne. É impossível você querer a Cristo, mas ainda assim querer o mundo. Entenda uma coisa, amado. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você ter dois amores. Não tem como. Jesus mesmo disse: pois aquele que quiser ganhar a sua vida, irá perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse sim ganhará a sua vida. A proposta do Evangelho é uma proposta de perda. A proposta do Evangelho é uma proposta de renúncia. A proposta do Evangelho é uma proposta de morte diária do próprio eu. E a morte diária do próprio eu é a maior evidência de um novo nascimento. É a maior evidência de que você se tornou uma nova criatura. Porque você já não faz mais aquilo que a sua carne quer. Você faz aquilo que o Espírito manda. Você não mais prioriza a sua carne, você prioriza o Espírito Santo que está dentro de você. Você prioriza se alimentar da palavra dele, que é a fonte de vida eterna. Nós temos que ser sinceros que, por mais que se tornemos uma nova criatura em Cristo, ainda assim poderemos ser tentados, ainda assim sentiremos desejos, ainda assim estamos sujeitos a sentir o que essa carne sente. Mas a diferença é que a sua carne não mais governa sobre você. Quem governa é o seu espírito. Tem uma história muito interessante que eu gosto de mencionar, que é de um homem que tinha 2 cachorros. Esse homem morava numa vila e ele tinha 2 cachorros. Ele tinha um cachorro branco e tinha um cachorro preto. Olha que interessante. Todo final de semana esse homem, ele fazia um campeonato, uma aposta, né? Para as pessoas colocar dinheiro. E aí, qual cachorro você acha que vai ganhar essa luta? O cachorro branco ou o cachorro preto? E as pessoas apostavam. Só que esse homem era esperto. O que ele fazia? Toda semana, antes de ter esse torneio, ele deixava um cachorro sem comer e sem beber água, para deixar ele fraco. E o outro cachorro ele alimentava e dava água, comida. E na hora da aposta, ele sempre sabia qual cachorro ia ganhar, porque ele sabia qual cachorro ele alimentou. E assim ele ganhava dinheiro das pessoas. Por quê? Porque o cachorro que estava mais alimentado sempre ganhava do cachorro que estava pouco alimentado. Assim é a nossa carne e o nosso espírito.
Ou seja, aquilo que você mais alimenta sempre vai ganhar. Se você se diz cristão, uma nova criatura, né, que se diz que se converteu, mas a sua carne sempre ganha do seu espírito, você precisa questionar o evangelho que você está dizendo que segue. Tem algo errado acontecendo. É sinal que você tem alimentado mais a sua carne do que o seu espírito. Reflita nessa manhã. Reflita. Não seja um cristão de fachada. Não seja apenas um simpatizante do evangelho. Não seja apenas um frequentador de igreja. Olha que interessante que o Espírito Santo soprou no meu coração agora. O que eu penso? Eu acho que quando uma pessoa vai para uma igreja, aceita Jesus, né? Ela passa por um processo de regeneração. Ela começa a nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água é a transformação, né? A limpeza dos pecados. Ela começa a ser limpa dos pecados. Nascer do Espírito é a verdadeira transformação. Uma das maiores evidências que essa transformação, que essa conversão foi verdadeira, é o quê? A pessoa não vai conseguir ficar na igreja sem fazer nada. Por quê? Porque ela vai começar a se sentir grata. Ela vai se sentir tão grata pelo que Deus fez por ela, né? Por ela ter sido alcançada, porque ela não merecia, porque ela é pecadora, que ela vai fazer o quê? Ela vai começar a servir. Então, assim, uma das coisas que é algo particular meu, que eu suspeito, quando uma pessoa fala que é convertida, é que a pessoa se converte, mas não quer fazer nada. Eu não consigo pensar no evangelho egoísta, que eu me converto e eu não faço nada em favor da obra. Não existe isso, gente. Uma das características, das principais também, né? Não é a principal, mas uma das principais é o quê? Se converteu, a pessoa vai querer trabalhar pro reino. A pessoa vai querer colocar a mão na massa. Ninguém vai se converter e querer ficar sentado num banco só se alimentando. Isso é egoísmo espiritual, não existe isso. Como que eu vou me tornar um obeso espiritual? Só receber e eu não vou servir, não vou fazer nada na igreja? Não vou colocar a mão na massa? Que evangelho é esse? Que conversão é essa? Que só ficou em você? Que evangelho é esse que você não fala de Jesus para ninguém? Você não fala de Jesus para sua família, você não fala de Jesus para seu amigo, você não posta um vídeo para alcançar uma alma para Jesus? Que evangelho é esse, meu irmão? Analisa, faz uma reflexão interna. Vamos seguir. Olha só que interessante, gente. Eu anotei um texto aqui, eu quero ler com vocês. Uma pessoa, né? Você viu que a primeira parte que eu falei, né? Sobre o novo nascimento. A pessoa é a mudança completa. Segunda evidência, né? Além da mudança completa, a pessoa passa a não mais dar lugar à sua carne, e sim dar lugar ao espírito. Então é o quê? Mudança, primeira coisa, mudança completa. Segunda coisa, ela passa a não dar mais lugar para sua carne, e sim dar lugar para o Espírito Santo. Ou seja, ela não pensa mais como ela era. Ela começa a ver o evangelho de uma outra forma. Ela começa, de fato, colocar a mão na massa, ela começa, de fato, não aceitar mais que a sua carne domine. E aí, gente, tem uma terceira parte, né, sobre a evidência da verdadeira conversão, que fala sobre os frutos. Que antes uma pessoa que não dava fruto, começa a dar frutos. Só que o nosso tempo hoje está curto. Eu vou dividir essa pregação em duas partes. Eu vou deixar para a próxima pregação para mim poder falar sobre essas evidências da conversão. Eu não vou finalizar ela hoje, porque eu não quero fazer ela correndo. É algo muito, muito importante para mim falar correndo. Eu vou finalizar essa pregação como parte 1. Depois eu vou fazer a parte 2, que é essa terceira evidência, que é os frutos do Espírito. Então eu vou deixar para mim falar em um outro momento. O que eu quero finalizar aqui e lembrar vocês, né? Esse é um compromisso que eu tenho com a palavra. Que a verdadeira conversão, ela só é possível quando a gente, de fato, procura aquele que é capaz de nos levar a essa transformação. Na palavra de Deus está escrito assim, que Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um que é capaz de te levar até Deus. Só existe um que é capaz de fazer com que você tenha o Espírito Santo, de que você se torne uma nova criatura, de que você, de fato, seja um crente de verdade, convertido. E o nome dele é Jesus. Então, eu quero te dizer que o que Jesus fez naquela cruz foi justamente
para isso, para você se tornar uma nova criatura, para você se tornar um só com Cristo Jesus. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. Foi por isso que o sangue dele foi derramado, para que eu e você fôssemos alcançados com o poder do Evangelho, para que nós, em Cristo, sejamos crucificados no nosso velho homem e sejamos regenerados através do novo homem. Então o que Jesus fez naquela cruz? Ele foi crucificado, foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Assim é o homem que se converte. Quando você tem uma verdadeira conversão, você é crucificado na cruz com seus delitos e pecados e você é regenerado no Espírito. Você tem um novo nascimento. Esse é o propósito da cruz. Porque naquela cruz aconteceu o quê? A substituição. Olha só que interessante. Éramos para nós pagar por esse pecado de Adão. Mas Cristo tomou o nosso lugar como cordeiro e nos substituiu naquela cruz. Então, através da substituição da cruz, que o amor e a justiça se encontrou. E por conta disso, que nós hoje podemos, através de Cristo, sermos uma nova criatura e vivermos uma verdadeira conversão. Então eu quero te lembrar disso, que isso só foi possível porque um homem morreu naquele madeiro. E é por isso que eu e você temos que se tornar um só com ele. E é por isso que temos que nascer novamente e na água e no Espírito, para que possamos ser um com Cristo e fazermos a vontade dele. Espero você na próxima pregação para mim terminar sobre essa palavra tão forte que Deus colocou no meu coração, que é o novo nascimento. Aguardo vocês na próxima e tenham todos um bom dia.